Caríssimos, aqui que vos fala é professor Marcão com mais um Marcão na História, Dica do Marcão, continuando a falar sobre o Renascimento ou Renascença. O Renascimento é um movimento intelectual e artístico ocorrido na Idade Moderna. No final da Idade Média surge a burguesia sedenta de saber. Ela vai necessitar do apoio da igreja mediante pagamento para o surgimento das escolas e das universidades. Porque o homem medieval ele não sabia ler nem escrever. Quem detinha o saber todo era a Igreja Católica, tudo retido nos mosteiros e catedrais. E o que aconteceu na Idade Moderna? Surge agora um grupo de intelectuais burgueses que passam a defender outras ideias contrárias à ideia medieval. Aquele coitado, aquele pecador, aquele indivíduo sem perspectiva nenhuma de vida mudou completamente. Porque o burguês é comerciante, então vem o espírito de competição, orgulho do próprio talento. Esses indivíduos ambiciosos, comerciantes, saídos das universidades, vão provocar esse movimento chamado Renascimento. Lembrando que é a burguesia que criou as escolas e as universidades, pagando a igreja para fornecer o conhecimento através dos professores, que eram padres. Porque quem detinha o saber era a igreja. Depois não. Vai começar a surgir levas de intelectuais saindo das universidades e esses vão provocar esse movimento chamado Renascimento. Um fator importante foi Gutenberg, com a invenção da imprensa, que já vou falar para vocês, e também os mecenas, burgueses ricos que irão patrocinar artistas intelectuais. Quer dizer, a questão intelectual se desenvolve através do processo de desenvolvimento econômico. Quanto mais rico, mais oportunidade para a intelectualidade. Os artistas e intelectuais. Então vão surgir os mecenas, o mecenato. O mecenas é o burguês rico que vai patrocinar artistas e intelectuais. Sem mais delongas, vamos então à dica do Marcão. Caríssimos, quem vos fala aqui é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. Resumão do Marcão. Vamos, na verdade, continuar a nossa jornada sobre o Renascimento. Olha só, Renascimento, movimento artístico e intelectual ocorrido na Europa, século XV e XVI, patrocinado pela burguesia. Nesse momento nós estamos então na parte 3, na Idade Moderna, só para lembrar. Bom, o que nós podemos salientar agora? Podemos citar o seguinte: uma grande invenção. Johann Gutenberg inventa a imprensa, os tipos móveis de metal, a tipografia, a escrita dos tipos. O que são tipos, afinal de contas? Gutenberg inventou uma máquina em que ele tinha uma página de metal cheia de furinhos e ele tinha letrinhas de chumbo. Então os tipos seriam as letras de chumbo. Ele montava a primeira página, colocava na sua máquina, passava a tinta, baixava e imprimia. Ele passa a imprimir os livros. Porque anteriormente a isso, você só conseguiria adquirir o livro com copistas, monges copistas. Custava uma grana e demorava um tempão. Então, com isso, ele popularizou o saber, já que o movimento intelectual e artístico foi fundamental a invenção da imprensa, a tipografia por Johann Gutenberg. Bom, divulgação dos ideais renascentistas nesses livros, ideais humanistas. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia e traduzida para o alemão. Só para deixar claro, a partir dessa invenção, as pessoas tiveram facilmente o acesso ao saber. Facilmente, entre aspas, né? Porque tinha que pagar, não era tão fácil como hoje que nós temos o Google. Não é verdade? Bom, olha só. O Renascimento teve o berço, seu início na Itália, na Península Itálica. Não existia a Itália ainda como país, mas na Península Itálica. Por quê? É que os italianos monopolizaram o comércio de especiarias e artigos de luxo durante um bom tempo. Principalmente as cidades de Gênova e Veneza. E o comércio de especiarias e artigos de luxo gerava uma grana violenta. E esses caras acumularam capital.
O que é acumular capital? Tem dinheiro sobrando. Quando tem dinheiro sobrando, fica tudo mais fácil. Concordam? E nesse momento, então, eles começam a pensar em que eu vou investir. E eles passam a investir nos intelectuais e artistas daquela época. Eles passam a ser chamados de mecenas. O que são mecenas? São os patrocinadores, o pessoal da grana que vai financiar os artistas intelectuais. É o chamado mecenato. Você não quer que o Michelangelo trabalhe 8 horas por dia e depois à noite ele vai fazer as suas obras. Aí fica complicado, né? Ele tem que se dedicar exclusivamente à sua atividade. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael e outros, Shakespeare e outros renascentistas que depois eu vou conversar com vocês sobre isso na parte 4. Olha só, famílias que na verdade patrocinavam, a família Este, Médici, Sforza e a própria Igreja Católica também patrocinava. Era um patrocínio da própria igreja, porque era também uma questão de status e a divulgação do saber e do conhecimento daquela época. Bom, agora eu vou conversar com vocês, eu fiz aqui um gráfico para nós discutirmos um pouquinho sobre o pensamento renascentista, né, em relação a essa denominação, renascimento, porque só renasce, né, o que morreu, concorda comigo? Morreu, renasceu. Mas na verdade a gente pode discutir um pouquinho essa questão da nomenclatura. Olha só, para os renascentistas que viveram o século XV e XVI, os renascentistas, no gráfico A, nós temos a seguinte configuração. O saber começou na antiguidade, de acordo com os renascentistas. Chegou na Idade Média, ele morreu. E vai renascer na Idade Moderna com eles, os burgueses intelectuais e artistas. Na verdade, então, o saber nasceu, morreu e renasceu. De acordo com esse gráfico, para eles era verdade. Tanto é que eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Porque, na verdade, o saber estava retido nas mãos da igreja. E as pessoas não tinham acesso a esse conhecimento. Agora, os historiadores, analisando friamente esse período, nós chegamos à seguinte conclusão. Esse é o gráfico correto. Analisando a história. Não vivendo o momento. Esses carinhas aqui é que eram presos e muitas vezes queimados na fogueira, né? É por isso que eles odiavam tanto esse período. O Tribunal da Inquisição ainda existia. Para os historiadores, o saber nasceu na Idade Antiga, estagnou na Idade Média, das mãos da igreja. Ficou estagnado. Não se desenvolveu. Não tinha escolas, não tinha universidades, não tinha nada. Tá? E volta a se desenvolver na Idade Moderna. Ele nasce na Antiguidade, estagnou na Idade Média e volta a se desenvolver na Idade Moderna. Se fosse perguntado qual o gráfico correto, obviamente seria o gráfico B. Qual o gráfico do pensamento renascentista? É o gráfico A. Resumando, Marcão, vamos rapidamente agora só para memorizar. Renascimento ou renascença, movimento intelectual artístico, séculos XV e XVI, Europa, o movimento burguês. Parte 3, Idade Moderna. Primeira grande contribuição foi a invenção de Gutenberg. Ele inventou a imprensa, os tipos móveis de metal. Surge a tipografia, a escrita dos tipos, que vai divulgar os ideais renascentistas humanistas. Primeiro livro impresso foi a Bíblia. Bom, Península Itálica é o berço do Renascimento. O que quer dizer o berço? É onde nasceu. Por quê? Porque tinha acúmulo de capitais. Os italianos que, na verdade, ainda não existia a Itália, mas aqueles que viviam na Península Itálica, eles ganharam muita grana com o comércio de especiarias, principalmente as cidades de Gênova e Veneza, e depois outras cidades da Península Itálica. E eles passam a patrocinar artistas intelectuais. É o mecenato, são os mecenas. Esse patrocínio foi fundamental, porque sem patrocínio não teria como desenvolver suas atividades. E a demonstração gráfica. Gráfico A, pensamento renascentista. O saber começa na Antiguidade, morre na Idade Média e renasce na Idade Moderna. E o saber, de acordo com os historiadores, que seria o gráfico correto, o saber nasce na Idade Antiga, estagnou na Idade Média e volta a se desenvolver na Idade Moderna. Na verdade, não renasceu, porque não morreu.
estava retido num pequeno grupo que era, obviamente, os membros da Igreja Católica. Marcão na História, pedindo seu like, sua inscrição. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Nos vemos numa outra oportunidade. Vou falar ainda do Renascimento. Parte 4. Agora eu vou citar alguns renascentistas. Quem são esses carinhas? Artistas e intelectuais. Nos vemos na próxima postagem. Forte abraço, obrigado pela atenção. Fui! Bom, pessoal, forte abraço. Continuamos a dica do Marcão Renascimento. Sempre lembrando no like e na sua inscrição no canal. Fui!